Hoje eu sonhei que eu entrava por uma porta, abria uma porta, essa porta, tinha feito um arco em cima. Essa porta era feita como se fosse madeira, não, era bronze. Era feita uma porta de bronze. Eu abria e entrava. Aí eu entrava parecia que eu estava entrando num campo de futebol. Vamos dizer assim, um campo de futebol. Aí eu entrava e tinha feito um parapeito, né, que chamam, né, de grade. E não era grade, era como se fosse pedra de mármore, né, os parapeitos. Era todo feito uma coisa. E você descia de um lado era assim, do outro lado, no meio era baixo assim. E vamos dizer assim, eu estava aqui, nessa parte aqui, vamos dizer assim, nesse parapeito, né, que era alto, aí tinha essa parte baixa, aí pra cá tinha uma porta, eu acho que tinha uns 10 metros de largura, com 20 de altura, um negócio assim. E pra cá, pro lado de cá, assim, aí tinha umas escadarias que dava pra não sei se, deixa eu ver, um palco, vamos dizer assim, um palco. E no meio desse palco tinha uma cadeira toda de ouro branco. E de um lado e do outro tinha as cadeiras que eram de ouro amarelo, né? E tinha 3 pessoas sentadas nessas cadeiras. Não deu para ver, porque era uma luz muito grande e as cadeiras brilhavam. Então não dava para ver. Sabia que era 3 pessoas, mas não sabia quem era. Se era homem ou era mulher, quem era. E do lado de lá, da cadeira, tinha um grupo de pessoas. E do lado de cá tinha outro grupo de pessoas com roupas vermelha, né? E o de lá eram umas roupas brancas, do lado de lá. E do lado de cá, que a gente tava no parapeito assim, olhando para baixo, tem esse salão embaixo. Do lado de lá tinha um bocado era criança, né? Criança, adolescente, menino pequeno de 2 anos, 1 ano, de meses. Era muito, era tudo lá. Era feito feito aqueles coisas que tem de campo de futebol, aquelas coisas, do lado de lá, né? E essa porta que pra cá, se abria, essa que tinha mais de 20 metros, ela parecia uma inteira, mas não era. Ela se abria no meio e desciam umas pessoas, né? Algumas eu conhecia, outras eu não conhecia, né? Era muita, de grupo de 100. Descia um bocado, a maioria era mulheres, né? Mulheres. E coisa, o que a gente tá fazendo aqui? Não sei o que. Eu tava lá nessa parte de cá, que era só um corredorzinho com esse parapeito. O parapeito era de mármore, mármore branco. Branco mesmo, não tinha rajado nem nada, era branco. Tinha a gente tava debruçado assim pra ver. Aí essa pessoa do meu lado mandava eu ver, eu tava vendo. Aí eu via do outro lado assim, aí essas mulheres passavam, aí dizia, por que as crianças do outro lado, por que você fez isso? Por que você fez isso comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? Por que, né? Aí eu não entendia, né? Aí eu chegava e dizia assim, o que está acontecendo? A pessoa na minha cabeça falava, logicamente, como sempre ela falava na minha cabeça.
que essas pessoas, aquelas pessoas que estavam no meio, eram mães daquelas que estavam naquele lado, lá em cima, né? E as crianças estavam acusando ela por ter exterminado elas. Por quê? Eles estavam perguntando o porquê fizeram aquilo com ela. Tinha mulheres que tinham feito umas 10, né? Ela não chegava perto desse palco. Abria-se, onde ela estava parada, abria-se um buraco e engolia ela no fogo. E os caras, tinha uns 3 ou 4 caras do lado de cá de roupa vermelha, aí riscava e ria, né? E o do lado de lá riscava e ficava triste. Como se fosse um julgamento. A verdade é essa, é como se fosse um julgamento. Só que não era, não sei se era julgamento. Eu sei que ele dizia que vai acontecer com as pessoas que fez esse tipo de coisa, né? Outras porque a amiga influenciou, outra porque não sei o que, uma acusava a outra, e muita gente, tinha médicos que fez, enfermeiras, homem fantasiado de mulher fantasiada de homem que tinha feito, mas estava virando, se transformou em coisa, mas não era homem, era mulher, né? E aí saía abrindo assim, o chão abrindo e entrando, caía assim, do nada, surgia do nada e feito, gritava e o chão fechava. As pessoas se afastavam, iam para o outro lado, como afastava para o outro lado, o chão onde ela estava abria, coisa. E era muita. Aí restou, foram 3 pessoas, né? Aí ela se ajoelhar na frente dessas cadeiras, dessas coisas. Aí os de branco chegaram e disseram, não, essas 3 foram criminalizadas, né? As crianças dela não a condena, porque não foram ela que fizeram. Foram os médicos, o marido, ou um parente que deu alguma coisa a ela e ela não sabia que coisa. Aí essas 3 pessoas subiam e essa pessoa levava elas 3 até as crianças dela, né? E elas se abraçavam, choravam junto e saíam por uma porta, né, do lado direito. Aí se batia, feito um cajado assim, e a porta abria de novo. E aquele outro grupo de gente, era de 100 pessoas, né? Médicos, enfermeira, mãe, aí as crianças que já foram justificadas, saía e entrava outro grupo de crianças, que coisa. E aí acontecia a mesma coisa. Aí eu dizia assim, muitos ali eu conheci, primeiro grupo, né? Inclusive uma irmã minha, uma cunhada, né? Aí outra cunhada, aí ele dizia assim, nada vai ficar sem justiça. Ninguém esquece. O que aconteceu nunca será esquecido. O mal que fizeram nunca será esquecido. Aí eu chegava, ficava olhando assim, as crianças, muitas crianças, né, nesse outro grupo não sobrevivia ninguém, caía tudo, era muito, os médicos que fez, que praticou, que ajudou, que provocou. Era muita. Eu já estava me sentindo mal com tanta gente que caía naqueles buracos no fogo. Era um fogo, uma fornalha aqui embaixo. Mas você botava a mão, não sentia calor no piso. Aí eu acordei. Esse foi o sonho que eu tive essa noite. Sonhei com esse tipo de coisa. Era muita criança condenando e gritando. Por que fez isso comigo? Por que fez isso?
Porque não me quis, porque não deixou não me deu de adoção, porque não sei que era muita gente, muita criança cobrando, e muita almas perdidas. Esse foi o sonho que eu tive essa noite. Bom dia, fico eterno, vamos rezar, vamos orar e agradecer ao Criador porque temos. E se lembre, tudo que você fizer, você vai receber o pagamento com juro e o troco. Cuidado com o que você faz, o que você deseja para o próximo e o que você pratica com você. Nada é justificado, o mal não se justifica e o Criador vai cobrar com juros. Bom dia, fique com a Eterno, vamos rezar e vamos orar. E nada que você fizer aqui, você vai para o paraíso, não. Se não fizer certo, não vai, não. Não vai, não. Você pode ir frequentar a igreja, você pode ser pastor, padre, obreira, pode ser o que for. Se fez, vai ser cobrada. E vai pagar. Tanto homens como mulheres. O Criador é justo. E a justiça dele é perfeita. Bom dia.